Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Hoje nós estamos começando o nosso devocional de uma maneira diferente, vai. Comece a falar para o Senhor, vai. Eu quero viver algo novo, vai. Faz meu coração arder de novo. Gente, meu dom não é cantar, tá bom? Mas a gente louva, a gente canta, né? Ainda bem que aquilo que nós cantamos para o Senhor não chega como afinação, chega como um aroma suave, né? As suas narinas, de acordo com a sinceridade e a verdade do nosso coração, tá bom? Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, onde quer que você esteja e independente do horário que você vai estar assistindo essa ministração hoje, tá bom? Nós estamos no nosso nós estamos hoje no nosso, gente, fugiu a palavra, 63 dias de propósito, tá bom? Fugiu o nome aqui, como é que fala 60 em número, sexagésimo já é 70. Gente, esquece. 63 dias de propósito até aqui, tá bom? Nós estamos firmes aí, vamos juntos até o dia 31 de dezembro. E hoje nós estamos então no livro de Deuteronômio, capítulos 23 a 26. Eu, antes de mais nada, quero ministrar uma oração em sua vida, para que nós possamos receber e viver algo novo nesse ano de 2021. É a proposta de Deus para o nosso coração, que 2021 será o melhor ano da nossa vida vividos até aqui. Mas como é que nós vamos viver o melhor de Deus sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua palavra? Não é verdade? Não tem como. Nós só poderemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas se nós realmente nos dispusermos a conhecer mais de Deus. E nós só conseguiremos fazer isso através da leitura total da Bíblia, que é a nossa meta para esse ano de 2021, tá bom? Então, se você ainda não começou, não fez, não sabe, não estava nem sabendo, né, disso, o que eu quero encorajar você? Aqui no feed, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto no YouTube, nós disponibilizamos uma foto, né, uma imagem, e lá tem o cronograma de todos os dias, os capítulos que nós vamos estar lendo até o mês de dezembro, dia 31, batendo essa meta aí e com toda certeza, queridos, desfrutando do melhor de Deus. Porque se você conhecer, é ou não é, Douglas? Fala pra mim, Renata, vocês que estão aí, meus irmãos, olha só. Se nós soubermos o que fazer na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, ministerial, se nós soubermos o que fazer em todas as áreas da nossa vida, queridos, nós vamos ser assertivos. Tudo que nós queremos nessa vida, sem dúvida nenhuma, é errar menos, né? Nós queremos ser assertivos nas nossas escolhas, nós queremos com toda certeza ser melhores, né? Como é que a gente faz para ter uma família bem-sucedida, um casamento bem-sucedido? Como é que nós fazemos para ser pessoas melhores, queridos? Tudo isso nós iremos descobrir e aprender nas Escrituras, na palavra de Deus. Acredite, tudo está na palavra. Isso mesmo. Então, nós estamos no Antigo Testamento, né? Como eu falava com você aqui agora há pouco, nós estamos então no livro de Deuteronômio, mas antes de nós fazermos aí o nosso devocional de hoje e batermos a nossa meta, eu quero muito orar pela sua vida agora em nome de Jesus, tá bom? Então, se você puder, feche os teus olhos, saiba que o propósito e o intuito do meu coração, ao estar aqui com você e compartilhando com você um pouco dessa palavra, o único propósito é fazer com que a sua vida melhore, é fazer com que, na medida que a minha vida também melhora, porque se essa palavra chega para mim, a minha vida melhora. Na medida que essa palavra muda a minha vida, que ela também venha mudar a sua. Amém? Então, que você possa entender que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. E esse caminho, verdade e vida está em Jesus, tá bom? Saiba disso, não há outro caminho, tá bom? Então, vamos orar em nome de Jesus. Você pode orar comigo nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Você pode orar comigo? Então vamos lá. Pai,
Nós te apresentamos as nossas vidas nesse dia. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por tantos livramentos, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia que é tão grande pelas nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher, Pai, que se disponibilizaram em seu coração, que estão aqui assistindo, ó Deus, esse vídeo, essa ministração, esse propósito, Pai. Senhor, que eles sejam acrescentados, Pai, em todas as coisas, que nada falte na vida deles, porque é uma garantia da sua palavra. Está lá em Salmo 23 que o Senhor é o nosso bom pastor e que de nada nós teremos falta. Então que o Senhor possa suprir cada um dos meus irmãos nas suas necessidades. Todos eles, Pai, supridos em todas as coisas, Pai. Senhor, eles assistidos, guardados por você em tudo. É a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe aí? Então receba aí em nome de Jesus e vamos avançar para esse propósito que o Senhor tem conosco. Amém? Pega aí então sua Bíblia. Pega aí sua Bíblia, vamos lá. Pega a sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia no capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando, queridos, a respeito do que Moisés estava dizendo para aquele povo. Porque o livro de Deuteronômio é aquele livro onde o Senhor está dando instruções, já havia dado instruções para o povo, né, no livro de Números, lembra? Eu sempre estou recapitulando com você para que você entenda que muitas coisas que estão sendo mencionadas aqui, o Senhor já falou com o povo no livro de Números. Então Moisés estava aqui realmente relembrando o povo do que eles deveriam fazer e do que eles também, queridos, não poderiam fazer. Exatamente. Então vamos lá, pegue aí sua Bíblia que eu quero fazer menção aqui com você do resumão, né? Aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor usou Moisés para poder falar. Vamos lá. Espera aí só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos? Podemos? Você pegou aí? Então vamos lá. Queridos, então, no capítulo 23, lembrando vocês, estamos hoje então no propósito do capítulo 23 ao capítulo 26. Então vamos ler 23, 24, 25 e 26. 4 capítulos hoje, de acordo com o nosso cronograma, tá bom? Então, no capítulo 23, já começa dizendo o seguinte. Queridos, esse tema aqui, deixa eu pegar aqui o nosso resumão no caderno. Capítulo 23 começa dizendo o seguinte: as pessoas que não poderiam participar das assembleias, nas assembleias santas, quem não poderia participar? Então, homens que, por exemplo, tivessem os seus testículos, a palavra fala isso mesmo, os seus testículos esmagados, ou que ele tivesse perdido o seu membro viril, ele não podia participar. Filhos bastardos, viu, queridos? Filhos que fossem de uma união ilícita também não poderia participar até a 10ª geração, não podia participar das assembleias. Os amonitas, os moabitas, né? Porque em tempo oportuno, quando era para eles ajudarem o povo de Deus, eles não ajudaram os israelitas, né? Eles não ajudaram, ao contrário. Eles mandaram Balaão ir lá e amaldiçoar o povo. Vocês lembram disso, que nós falamos sobre isso? Pois é. Só que ali Balaão, né, foi impedido de amaldiçoar porque ele não poderia fazer algo que o Senhor não autorizasse, e o Senhor decidiu abençoar, exatamente como a palavra nos diz, né? O Senhor transformou a maldição em bênção, tá bom? Porque o Senhor amava muito, né? Os israelitas amavam, e todo o tempo aqui você vai ver o Senhor declarando esse amor ao povo de Israel, tá bom? Outra coisa, então esse povo não podia participar das assembleias. Os egípcios e os edomitas, olha só, eles eram praticamente assim irmãos, né, dos israelitas, então eles não poderiam rejeitar os edomitas. E os egípcios também, eles não poderiam desprezar, esse capítulo vai estar falando sobre isso, não poderiam desprezar os egípcios, porque afinal eles vieram de lá, né, queridos, da terra deles, então eles não poderiam fazer isso.
Outra coisa que no capítulo 23 vai estar fazendo menção. Quando eles saíssem contra exércitos inimigos, a palavra vai dizer que eles deveriam se guardar das coisas más, das coisas impuras, né? Eles não deveriam se contaminar. Então, do versículo 12 ao versículo 14, a palavra já vai dizer acerca da necessidade, olha que coisa, queridos, até mesmo das necessidades mais básicas, como defecar, é verdade, tá aqui a palavra, né? Então, o Senhor deu uma orientação para eles o seguinte, olha, quando vocês forem fazer isso, vocês vão sair para fora aqui do arraial aqui, né? Vocês vão cavar um buraco, vão fazer as suas necessidades e depois vocês vão tampar. Sabe por quê? Porque eu vou ficar aqui passando, né? No meio de vocês. Então, eu sou Deus, eu sou santo. Então, não quero que isso esteja realmente exposto, né? Então, o texto vai dizer sobre isso. Querido, você vê cada detalhe, cada situação, né? Diversas leis aqui no capítulo 23 falando a respeito. Outra coisa também que nós vamos observar aqui no capítulo 23, que quando houver essa questão do escravo fugitivo, né, como é que eles deveriam se comportar quanto a isso. Uma coisa séria também que acontece no capítulo 23, o Senhor vai falar acerca das prostitutas, né? E a Bíblia menciona, queridos, tanto as prostitutas quanto os prostitutos, né? Ele diz que quem cometessem essas práticas não deveriam recolher ofertas e apresentá-las ao Senhor em hipótese nenhuma, né? Esses lucros não agradariam ao Senhor, muito menos, né? Essas práticas, né? Essas práticas já eram repugnantes aos olhos do Senhor. Então a palavra diz exatamente isso, tá bom? Outra coisa que fala no capítulo 23, eles não poderiam cobrar juros dos seus irmãos israelitas. Eles poderiam cobrar juros quando emprestassem dinheiro, né, ao estrangeiro, mas aos israelitas eles não podiam fazer isso, tá bom? E para que o Senhor fez essa observação? Porque eles deveriam cuidar uns dos outros, né, queridos? Você já fez essa observação que no livro de Deuteronômio, ele sempre está falando acerca disso, né? Do que o povo pode, do que o povo não pode fazer e da consideração que os israelitas deveriam ter um pelos outros, assim, em ajudar aquele que estava mais necessitado, né, em perdoar dívidas. Lembra? Nós falamos sobre isso nos capítulos anteriores? Pois é, aqui o Senhor fazendo menção novamente. E para finalizar, capítulo 23, o Senhor está dizendo também o seguinte, que quando eles fizessem algum voto, qualquer voto ao Senhor, que eles não demorassem em cumprir, porque se eles demorassem, né, ou não cumprissem, eles estariam pecando contra o Senhor, tá bom? Ok, aí começa capítulo 24, continua dizendo o seguinte, o homem que se casasse com uma mulher, aí por alguma razão ele não achasse nela algo bom, né, não gostasse, achasse algo indecente nela, ele até poderia se divorciar dela. Ok, ela vai lá e se casa com outro. Esse outro marido, por exemplo, morre ou então também resolve dar o divórcio para ela. O primeiro marido não poderia se casar com ela novamente. A palavra aqui está dizendo isso. Por quê? Porque isso ofenderia ao Senhor e ele estaria cometendo pecado. Então, olha, no versículo 5 está dizendo sobre isso, do capítulo 24. 24 também, uma outra situação que eu achei muito interessante. Você sabe que existem alguns países que guardam esse texto aqui até hoje. Olha só, capítulo 24, versículo 5. O homem recém-casado não será enviado para a guerra, nem precisa assumir responsabilidades especiais. Durante um ano inteiro, ele poderá ficar em casa para alegrar a esposa com quem se casou. Olha como o Senhor é lindo, né? Pensando em tudo. Queridos, quando eu falo com vocês, que eu começo nos nossos devocionais falando que a Bíblia, ela tem respaldo, ela tem sabedoria, direções, né? Para todas as áreas da nossa vida, queridos, eu não estou exagerando. Vocês viram aqui que falaram sobre necessidades especiais, né? Sobre defecar, enfim. Tá entendendo? Tem sobre tudo, queridos. Nós precisamos meditar mais nessas escrituras, não por causa disso, né? Mas é só para que vocês e eu também perceba o cuidado do Senhor e o zelo dele com tudo nas nossas vidas. Muitas vezes, o que tem acontecido conosco é exatamente como está lá em Oséias. Nós temos sofrido, nós temos passado os maus bocados por causa de falta de conhecimento, né? Por causa da ignorância, queridos. A ignorância na Bíblia, ela é semelhante às trevas. Pensa aí numa escuridão. Fecha seus olhos aí. Pensa, se você tivesse de olho fechado, não tá tudo escuro, para onde é que você pode ir?
de olho fechado, para onde é que você pode ir na escuridão? É bem certo que você vai se machucar, não é verdade? É bem certo que se você ficar andando por aí de olho fechado na escuridão, você vai se machucar feio, né? Pode até perder a vida. Então, por aí você tira com relação à falta de conhecimento. É isso. Quando nós não temos o conhecimento do que Deus pensa a respeito, do que o Senhor diz a respeito da posição do homem, da mulher, dos filhos, enfim, de tudo na vida, ministerialmente falando, por isso que nós sofremos muitas vezes. Então, que você possa se empenhar e se dedicar mesmo em conhecer mais ao Senhor, porque você só tem a ganhar com tudo isso, tá bom? Continuando então aqui o nosso devocional, capítulo 24, paramos no versículo 5, ok. Aí continua dizendo o seguinte também. Outra coisa que era ilegal naquela época, né? Alguém que emprestasse dinheiro ao outro, né? E pegasse como penhor, como garantia, a ferramenta de trabalho do irmão. Não podia fazer isso. Outra coisa, eles deveriam ter muito cuidado acerca de todas as situações que o Senhor falou para as pessoas que tivessem lepra, né? Vocês lembram disso? Que Miriam foi falar de Moisés e ela ficou toda leprosa? Pois é, então aqui também no capítulo 24, o Senhor faz menção sobre essa questão da lepra, né? Os cuidados que eles deveriam ter a respeito disso. Outra coisa, fala também, se você emprestasse algo para alguém, né? Como que você deveria se comportar, para você não explorar o trabalhador pobre, tá dizendo aqui. Os pais, eles não poderiam ser mortos por causa dos pecados dos seus filhos, nem os filhos mortos por causa dos pecados dos seus pais. Tudo isso mencionado aqui no capítulo 24. Outra coisa, para que eles cuidassem dos órfãos e das viúvas. Isso é importante, porque nós vamos ver também esse cuidado durante quase toda a Bíblia, o Senhor falando a respeito disso ainda, ou seja, se perpetuando esse mandamento, essa ordem do Senhor, né? Você lembra que o Senhor falou também em Números que quando eles fossem fazer as colheitas, né, das suas plantações, que eles deveriam deixar sempre feixes, sempre sobras, né, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva pudessem pegar e se manter, lembra disso? Então aqui também no capítulo 24, tá fazendo menção novamente do que eles deveriam fazer, ajudar, né, queridos? Eles deveriam ajudar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, era uma obrigação. Então, sempre que fossem colher, fazer a colheita, deixar sobrando ali, né? O Senhor havia ordenado isso para eles, tá bom? Assim termina o capítulo 24, só falta 25, 26 e batemos a nossa meta do nosso devocional de hoje. Vamos continuar. Capítulo 25 começa dizendo o seguinte: quando houvesse, por exemplo, houve uma briga ali entre dois homens, e eles fossem então ali ao tribunal, como é que deveria ser a pena disso aí? Como é que seria? Aquele que fosse considerado inocente, claro, seria absolvido, né? O que fosse considerado culpado seria condenado. Mas aí, queridos, aqui nesse caso, ele seria exposto e levariam alguns açoites, algumas chicotadas mesmo, né? A palavra vai dizer isso. Porém, queridos, esses açoites, a palavra vai dizer que não poderia ultrapassar a 40 açoites, era o limite, para que ele não ficasse, se sentindo humilhado ali diante de todos, tá bom? Então aqui faz menção disso. Outra coisa importante, muito importante, isso aqui também se perpetuou durante os livros da Bíblia. Olha só, dois irmãos se morassem juntos. Aí um irmão era casado e esse irmão que era casado, ele morreu, não teve filhos com a sua esposa. Então o irmão deveria tomar a cunhada como esposa para que se perpetuasse, né, a geração do seu irmão. Aí o que acontece? Vamos pensar, ele não queria se casar com a sua cunhada. E agora? O que ia ser da vida dessa mulher? Então essa mulher iria ali diante, né, dos oficiais da cidade, dos sacerdotes, iria expor a situação para eles. Eles iriam conversar com ele. Se esse homem mesmo assim não quisesse, queridos, bater o pé, diz que não queria de jeito nenhum casar com a cunhada e perpetuar essa aliança ali do irmão. E agora, o que ia acontecer? Porque, queridos, ó, nessa ocasião aqui, ele ia se casar com ela, primeiro filho deveria ter o nome, né, do irmão que faleceu, para que o nome dele, né, o nome desse falecido se perpetuasse ali durante as gerações. Mas se ele não quisesse, a palavra vai nos dizer que então essa viúva iria na presença dos oficiais, ia se aproximar desse homem, que seria na ocasião seu cunhado, ia cuspir no rosto dele. Isso mesmo.
cuspir no rosto dele, ia tirar as sandálias dos pés dele, isso tudo ia dizendo para ele, isso tudo é porque você não quis perpetuar a descendência do seu irmão. Então daí por diante ficaria conhecido como a casa dos descalçados. A Bíblia vai dizer exatamente isso. A casa dos descalçados. Que coisa, hein, queridos? Pois é. Outra coisa importante, já estamos acabando o capítulo 25. Todas as transações comerciais, todos os negócios que eles fizessem, a palavra vai dizer que eles deveriam ter um peso só, um peso e uma só medida. Nada de ter 2 pesos e 2 medidas, né? Então, tanto para os seus negócios, né, em tudo que eles fossem fazer, quanto para as suas casas. Então, a palavra vai mencionar quanto a isso. Porque o Senhor, ele é um Deus de justiça. A palavra diz isso. Então, ele não tolera a prática de injustiça, tá bom? Outra coisa que finaliza o capítulo 25 é que Ameleque deveria ser apagado completamente de debaixo do céu, o nome dele, por aquilo que ele havia feito. Então, bem no finalzinho do capítulo 25, menciona aqui o nome de Ameleque. E vamos finalizar hoje nosso devocional, capítulo 26, vai falar acerca das primícias da terra, né? Como é que o povo deveria se comportar ao entrar, então, ali em Canaã. Vamos lá, deixa eu colocar aqui 25, isso, mencionamos 25. Sim, capítulo 26 agora. O 26 é maravilhoso. Gente, aqui tem uma parte maravilhosa que o Senhor faz uma declaração assim linda ao povo. E eu quero ler com você. Então vamos lá. O capítulo 26 começa falando das primícias. E o Senhor diz o seguinte através de Moisés: quando vocês então entrarem na terra, vocês vão apresentar todos os primeiros frutos e tudo que a terra produzir, vocês vão levar ali no lugar de habitação, no santuário, né? E apresentar como oferta ao Senhor. Ok. Aí o que aconteceu? No versículo 3, a palavra diz o seguinte, vocês, depois de apresentar essas ofertas, vocês vão dizer o seguinte: esta oferta demonstra que eu reconheço que graças ao Senhor, o Deus de Israel, estou vivendo na terra que o Senhor havia prometido dar aos nossos antepassados. Eles deveriam fazer essa declaração. Olha que coisa linda. E continua dizendo o seguinte: depois de vocês fazerem essa declaração, vocês vão continuar dizendo o seguinte: os meus pais eram arameus, imigrantes, que foram para o Egito em busca de refúgio. Quando chegaram lá, eram pouca gente, mas vivendo ali como estrangeiros, se tornaram uma nação grande, forte e numerosa. Entretanto, os egípcios maltrataram o nosso povo e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão. Agora, olha aí no versículo 7, o principal, queridos, porque aqui Deuteronômio, pense, está fazendo menção aqui do livro lá de Êxodo, né? Quando o Senhor então ali já estava preparando mesmo toda aquela situação para tirar o povo do Egito. Olha aqui, Deuteronômio, 5º livro, ainda fazendo menção do livro de Êxodo. Então é por isso que eu encorajo você. Não começou a fazer ainda desde o comecinho de Gênesis, vamos pegar juntos. Por quê? Porque a Bíblia está sempre fazendo menção de algo que nós já passamos. Então você não vai ficar perdido. A gente está sempre dando uma resumida do que também já passou, tá bom? Para que você pegue junto e avance conosco nesse propósito. Vamos lá. Então continua assim no versículo 7. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e ele ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento, o trabalho duro que fazíamos e a pesada opressão que sofríamos. Aí olha só: e o Senhor tirou o nosso povo do Egito por meio de grandes milagres e com a sua poderosa mão. Ele causou grande espanto e fez sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que é fonte de leite e mel, queridos. Então aqui o Senhor já explicando para eles como eles deveriam falar, como eles deveriam se apresentar quando tomassem posse da terra, ensinando tudo. Aí continua dizendo o seguinte, agora trago esses primeiros frutos que colhi na terra que o Senhor me deu. Coloquem então essa cesta perante o Senhor, e eles aqui vai fazer menção de tudo que eles deveriam fazer, ok, queridos? Ok, então eu já quero ir com vocês lá para o versículo 13, quando diz o seguinte, olha:
Eles deveriam também, lembra que o Senhor disse que os levitas não teriam propriedades, eles não podiam ter propriedades porque a herança deles era o próprio Senhor e o Senhor sustentariam eles. Vocês lembram disso? Pois é, então aqui do versículo 13 em diante vai dizer isso, que o Senhor então falou para eles, olha, vocês vão retirar da casa a porção que era sagrada ao Senhor e dar ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não viole nem se esqueça de nenhuma dessas regras. Olha que situação importante que o Senhor diz. Não comam dos dízimos enquanto estava de luto, nem enquanto estava cerimonialmente impuro. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e faça tudo como ele ordenou. Então, o Senhor, queridos, ensinando, mostrando para o povo como eles deveriam se comportar e o que eles deveriam fazer através de Moisés, fazendo essas declarações aqui para eles. Agora, do versículo 16 ao versículo 19, olha que coisa linda que o Senhor falou para o povo. Eu já vou finalizar aqui. Diz o seguinte, olha, hoje o Senhor, o seu Deus, ordena a vocês que obedeçam de todo o seu coração e de toda a sua alma a todos esses mandamentos e ordenanças. Vocês declaram hoje que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos seus caminhos, guardarão seus mandamentos, as suas leis e ordenanças, dando ouvidos a tudo que ele disser. E hoje o Senhor declarou que vocês são o tesouro pessoal dele. Olha que coisa linda. Vocês são o tesouro pessoal dele, conforme prometeu, e que vocês terão de obedecer a todas as leis dadas por ele. Se obedecerem, ele fará com que Israel venha a ser maior do que qualquer outra nação. Ele fará com que Israel receba louvor, fama e glória, e que vocês sejam um povo santo ao Senhor, o seu Deus, como prometeu. Que coisa linda, não é verdade? Queridos, eu tenho o hábito de dizer aqui em casa o seguinte: quem obedece ganha e quem desobedece só perde. Então põe uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas, amém? Nós estamos aqui, há quantos anos atrás? Mas essa é uma lei real que vigora até os dias atuais. Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. O que o Senhor espera de nós é uma vida de retidão e obediência, porque como um bom pai, ele sabe dar para nós o melhor, as coisas boas a nós que somos seus filhos. Então eu te encorajo a você mudar a sua rota, mudar a sua conduta, a se converter, dos seus maus caminhos, porque conversão é isso, é eu estar seguindo um caminho e eu me converto a um outro caminho, porque eu percebo que ele é melhor, que ele é o correto. Então que você possa fazer isso na sua vida, tá bom? E que você venha junto comigo, é claro, nesse propósito maravilhoso até o dia 31 de dezembro. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Vai ser muito, muito, muito melhor de hoje em diante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos amanhã, 6:30 da manhã. Até a próxima. Tchau, tchau.